Olá, eu me chamo Bruno Teixeira, graduando em Agronomia pela UNB e membro do grupo de pesquisa BioCer, a Biometeorologia aplicada ao Cerrado brasileiro. Venho hoje falar sobre o meu projeto de iniciação científica que, sob a orientação da professora doutora Sheila Tavares Nascimento, como o título sugere, nosso objetivo foi estimar o potencial de sequestro de carbono por espécies arbóreas nativas do bioma cerrado. Lidar com os efeitos do aquecimento global que acarretam nas mudanças climáticas exige adaptações e medidas sustentáveis, como a implementação de sistemas agroflorestais. No entanto, o potencial desses sistemas com o uso de espécies arbóreas nativas de diferentes biomas em sequestrar carbono, como mitigação da concentração atmosférica do CO2, gás intensificador do efeito estufa, é pouco conhecido. Por isso, para avaliação, primeiro selecionamos as espécies com maior distribuição pelo cerrado, da Unidade Demonstrativa de Criação de Suínos ao Ar Livre, UDICAL, na FAO-UNB, com diferentes características morfológicas: o piqui, Cariocar brasiliense, a lobeira Solano licocarpo, a gomeira Volquícia tisódia e a sucupira Pteridum imaginatus, que tiveram suas medidas, como altura e diâmetro-altura do peito, coletadas para o uso nas equações alométricas. O carbono e o CO2 sequestrados foram estimados pela equação alométrica da biomassa total das árvores, com raiz e parte aérea incluídas, a partir dos dados morfológicos coletados e adequados às espécies nativas na fisionomia stricto sensu. A massa de carbono foi calculada pelo fator de conversão de 0,5 da biomassa e CO2 mediante a estequiometria da molécula. Para o cálculo de sequestro de carbono ao longo do período de um ano, as idades das árvores foram estimadas conforme a análise dos valores de diâmetro-altura do peito e os valores de incremento médio anual para cada espécie em fase adulta avaliada, embasados na literatura correspondente às condições naturais de crescimento e climáticas do bioma cerrado. A estimativa da radiação fotossinteticamente ativa foi baseada na fórmula usada para estudos de agrometeorologia, adaptada neste estudo para o uso da irradiância calculada. A análise dos dados, que incluiu o tratamento dos modelos e equações utilizadas, foi realizada com auxílio do programa SAS University Edition, o que permitiu maior organização e interpretação adequada dos dados. Encontramos, a partir do estoque de carbono da biomassa das espécies, o sequestro médio de dióxido de carbono de 9 toneladas por indivíduo. Para as espécies mais altas, como a Pteridum imaginatus e a Volquícia tisóide, foram obtidos resultados semelhantes de sequestro de carbono, com valores acima de 10 toneladas por indivíduo. Esses resultados, comparados com o valor médio do estoque de carbono dos biomas de savana tropical em todo o mundo, de mais de 30 toneladas por hectare, corroboram com o papel fundamental que essas árvores têm de influenciar na concentração e no fluxo de carbono terrestre e atmosférico. As espécies Volquícia tisóide e Pteridum imaginatus, com a idade estimada de 49 e 44 anos, respectivamente, obtiveram valores similares no sequestro de CO2 durante o período de um ano, os valores de 0,21 e 0,23 toneladas por indivíduo por ano. Esse sequestro de carbono está diretamente relacionado à atividade fotossintética, isto é, a perda de água por evaporação para o ambiente devido à abertura estomática. Desse modo, os valores de radiação fotossinteticamente, com média de 540 watts por metro quadrado, são importantes por revelar os valores nos horários em que se permitem a maior radiação fotossinteticamente ativa, que são justamente os de maior temperatura do ar e os de menor umidade relativa. Em suma, destacamos o potencial que essas árvores possuem em sequestrar e estocar CO2, o que influencia nas concentrações desse gás na atmosfera e mitiga os efeitos do aquecimento global, com incremento de sustentabilidade, além de maior adaptação às condições desafiadoras do clima, que indica como podem ser mantidas e implementadas em sistemas de produção. Obrigado.